Graça e paz, família, louvado seja Deus, por mais uma vez estarmos aqui, se encontrando com Deus. O que precisamos aprender hoje? Hoje, nesse segundo período dessa oportunidade maravilhosa que nos concede Deus, uma pergunta que bradou dentro de mim e eu escrevi, é que o Senhor disse: como saberei que minha vida vai mudar? O Senhor disse para mim: como você vai saber que sua vida vai mudar? Tem muitas pessoas se perguntando: como eu vou saber que minha vida vai mudar na condição que se encontra? A situação é totalmente contrária ao que eu já ouvi falar, ao que eu já planejei, ao que eu acredito e espero que aconteça comigo. É sobre isso que nós iremos falar. Como descobrir, como ter a certeza, como saber de fato que tudo pode mudar. E não é uma simples e qualquer mudança, é mudar para melhor. Nós não queremos que mude para que fique pior ainda do que já está, né? Queremos uma mudança que nos proporcione alegrias, felicidades. Amém? Eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por podermos nos encontrar contigo. Obrigado porque sei que esse homem e essa mulher, esse adolescente, esse jovem, esse idoso, eles estão te alcançando, sendo alcançados por ti. Aqui no Brasil, em outros países, dentro do carro, em casa, no trabalho, no escritório, na clínica, onde quer que ele esteja. Encontra ele, meu Pai. Que o Senhor possa usar este pregador, este ensinador de Tua palavra e que o Senhor nos faça compreender, que o Senhor nos dará a graça e fará com que uma mudança radical e surpreendente possa surgir do nada para mudar nossa história, para mudar nossa vida, para nos colocar, Senhor, no centro da Tua vontade, do Teu querer, para cumprirmos os propósitos para os quais fomos chamados. Nós cremos, ó Deus, e aqui declaramos em nome de Jesus que com a mente transformada, o melhor, o agradável e o perfeito viveremos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba do Senhor. Amém? Eu quero ler com você o livro de Esther. O livro de Esther, vamos explorar ele um pouco mais para podermos esclarecer como você vai saber que a sua vida vai ter virada, vai ser mudada. Como você identifica qual é o parâmetro, qual é o termômetro, qual é a métrica que faz com que você possa entender que a sua vida vai mudar. Pois você que vai estar aqui está ansioso para que sua vida mude logo. E eu quero ler Esther, capítulo 10, versículo 3. Aqui é o final da história, é o último versículo do livro. E diz assim: pois o judeu Mardoqueu foi o segundo. Olha que coisa. Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero e grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo e falava pela paz de toda a sua nação. Uau! Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero. Lembra-se de José? Lembra-se que José foi o segundo depois do rei, depois de Faraó? Aqui está Mardoqueu também. E da mesma forma, assim como começou a vida de Mardoqueu, sofrendo humilhações, assim também passou o jovem José. Em Esther, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, iremos ver Mardoqueu humilhando-se e intercedendo. Quando Mardoqueu soube tudo o que lhe acontecera,
rasgou as suas vestes e se vestiu de pano de saco de cinza, saiu pelo meio da cidade clamando com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegavam a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Aqui está a trajetória que iniciava-se na vida de Mardoqueu, que mostraria, que daria a ele a capacidade de ver o que aconteceria. Mas talvez isso só foi possível no final, porque o final tornou-se em um lindo começo. O começo de uma vida não mais de choro, não mais de lamento, mas uma vida de alegria. E ainda no capítulo 9 de Esther, no capítulo 9, versículo de número 4, diz assim: porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama se espalhava por todas as províncias, pois se ia tornando cada vez mais poderoso. Uau! Lembra-se daquela pequena exaltação do capítulo 6, que Mardoqueu é exaltado, uma pequena exaltação diante de tanta humilhação, diante de tanta perseguição. Deus vai dar a ele um alívio e dará a ele uma pequena exaltação. E capítulo 6, versículo 10, então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes, o cavalo, como disseste, faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo, vestiu Mardoqueu, o fez montar no cavalo e pela praça da cidade saiu proclamando e dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aqui está uma pequena exaltação que Mardoqueu havia recebido. Tudo isso antes do capítulo 10, versículo 3. Antes do final do livro. Antes do final do livro, ele já recebeu uma exaltação. E o final termina com ele exaltado. O começo inicia-se com ele humilhado. No meio, ele recebe uma pequena exaltação. Mas no final, ele é exaltado por completo. Faz sentido para você? Ainda não? Como você vai saber que sua vida vai mudar de verdade? Você iniciou a sua trajetória com humilhação, com humildade, com simplicidade, passando necessidade, sendo rejeitado, com poucos amigos e amigas, com pessoas querendo manter distância de você, com pessoas que não paravam para ouvir teus sonhos, com pessoas que não acreditavam e não acreditam ainda no teu Deus, com pessoas que pensam que não há futuro para você. Era assim que estava Mardoqueu no início de sua história, que fazia com que ele, às vezes, perdesse a esperança e perguntasse, questionasse a Deus o motivo de sua existência, o motivo de sua vida, por que ele veio ao mundo. É assim que acontece com você? É assim que você tem se pego, se visto por esses dias, querendo entender o porquê de tantas coisas justamente com você? É engraçado que outros podem fazer isso, aquilo, e com eles nada ocorre a não ser bem, mas com você parece que o processo é contrário. É que você passe a entender que tudo tem um começo, um meio e um fim, e o fim pode ser esse que teve Mardoqueu. Pois o judeu Mardoqueu foi colocado no lugar em que Deus havia designado para o qual ele estivesse. O lugar em que você deve estar, o lugar onde você vai abrir a surpresa, o lugar onde você vai sentar, respirar, agradecer, glorificar a Deus.
o lugar em que você vai testemunhar, o lugar em que será o palco, o cenário do teu testemunho, onde você dirá: Deus foi comigo, eu fui humilhada, eu fui humilhado, mas o Senhor ergueu minha cabeça, me fez olhar para cima, e quando eu olhei, eu vi que lá e de lá estava vindo o meu socorro. O socorro do Senhor está chegando para a sua vida. O que o Senhor quer é que você saiba que sua vida vai mudar sim. Começou humilhado, Deus tem uma exaltação, e tem alguns aqui que já está passando por esse processo, dessa pequena, isso é só uma pequena exaltação, tá? É só para que você tenha mais ânimo para continuar, é só para que você saiba que Deus não te abandonou, é só para que você saiba que Ele é contigo, é só para que você entenda que o Eterno é aquele que faz com que os momentos difíceis tornem-se a plateia do seu filme, o filme da sua vida, o filme da sua história, pois você é o protagonista e o Senhor é aquele que escreve os scripts, o Senhor é aquele que escreve o roteiro, Ele tem na tua mão, Ele tem na tua mão, é você que não descobriu. O proverbista, sim, o poeta, o escritor, o rei Salomão escreveu em seus provérbios que na mão direita a vida longa e na mão esquerda riquezas e honra. Por isso que o Senhor vê na sua mão o que Ele colocou, o que Ele tem, pois Ele está dentro de você e está nas suas mãos. A vida longa, a riqueza e a honra. Você só precisa administrar. E como eu faço isso, apóstolo? Priorizando Deus, buscando Ele em primeiro lugar. Saiba que se está humilhado, Deus tem uma exaltação tremenda e tamanha para você, que chamará a atenção daqueles que te conhecem, daqueles desacreditados, daqueles sem fé, sem confiança nenhuma. Mas quando eles ouvirem você testemunhar, quando eles ouvirem você dizer o que Deus fez, a fé que eles não tinham passarão a ter, a confiança que eles não tinham passarão a ter, e eles irão querer estar aonde você está, irão querer fazer acontecer, irão querer viver o extraordinário de Deus. Isso depende de você. Agora esclarecido do que vai acontecer, vai ter virada, vai ter mudança, Deus vai estar fazendo, mas entenda, humilhação, pequenas exaltações e um outro nível, uma exaltação ainda maior, que é aquela que está preparada para aquele que vencer, para aquele que perseverar. Essa última exaltação de Mardoqueu, ela faz uma analogia, uma projeção profética para o fim. Você vai passar por todo tipo de humilhação como você tem passado. Mas após essa humilhação, você vai ser exaltado. Eu vou passar por todo tipo de humilhação, das quais eu já tenho passado, tenho vivido. Mas assim que terminá-las, eu sairei desse processo humilhador para um processo exaltador, onde serei exaltado. E depois dessa exaltação existe uma exaltação suprema, que é aquela que vai me levar até onde está o meu Salvador. Depois dessa exaltação, sabe, essa fase de humilhação está passando, está chegando a fase de exaltação. Na fase de exaltação, quando o anel é tirado do dedo do rei, é posto no dedo de Mardoqueu, é tirado, na verdade, do dedo de Amã, pois foi dado a Amã, mas Amã não valorizou. Amã perseguiu aquele que Deus escolheu. Amã amaldiçoou aquele que Deus abençoou. E não tem como resistir àquele que em Deus é com ele. Aquele que Deus é com ele é irresistível, é invencível, é imbatível. Você é essa pessoa, é a pessoa que Deus escolheu. Deus está dentro de você, Ele está com você, Ele é contigo. Olha só, Ele
Ele então colocou uma exaltação em você, e você já está exaltado nessa terra, ou vai ficar exaltado nessa terra. Mas após essa exaltação tem uma outra melhor, que é aquela em que nós iremos nos encontrar com Ele. Amém? É por isso que ele usou o profeta e disse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, o teu Deus. Prepara-te, ó mulher, prepara-te, ó homem, prepara-te, ó bem-sucedido. Você não será levado, envergonhado, humilhado. Deus vai te levar. Após a tua exaltação, aí sim tu irás para uma exaltação ainda maior. Tu irás para um outro patamar, um outro nível, e o nome dele será glorificado. Então, tenha confiança, tenha certeza que o teu Deus está mudando tua história, que tudo vai convergir, que tudo vai fluir para que você seja bem-sucedida, para que as promessas se cumpram e Deus continue sendo honrado e louvado, em nome de Jesus. Deus abençoe você, não se esqueça, você é feliz, você merece o melhor e você é próspero. E Deus já fez com que o teu dia seja leve, agradável e produtivo. Um beijo, até o nosso próximo encontro com Deus. Deus te abençoe.